A história começa no final da Idade do Bronze. Troia era uma cidade rica e estratégica na entrada do mar Egeu. O mito conta que a guerra começou quando o príncipe troiano Paris levou Helena, esposa de Menelau, para Troia. Uma coalizão grega cercou a cidade por 10 anos. Essa história foi contada no cinema com fidelidade ou em obras ao longo dos séculos, ou de formas controversas, como no recente filme A Odisseia. Mas a magia vem da obra de Homero, a Ilíada, ou de romances como a Canção de Aquiles. E foi assim que o controverso Heinrich Schliemann, um obcecado que almejava o título de pai da arqueologia, desenterrou das areias o que muitos achavam ser só lenda. Mesmo hoje, 3.200 anos depois, alguns creem que Troia era apenas um conto. Se Homero existiu, o consenso é que a Ilíada costura gerações de tradição oral grega com dados históricos reais. Mas Heinrich Schliemann esteve mais perto de Troia do que Homero esteve. Veja essa jornada comigo. No século VIII a.C., Homero eternizou o clímax dessa guerra no poema A Ilíada. A obra foca na fúria de Aquiles e no duelo com Heitor. Na antiguidade, a história era tida como real. Mas na era moderna o consenso mudou. Troia passou a ser vista como um mito literário sem ruínas ou evidências, restando apenas versos como este, em que Aquiles encara Heitor. Não me fales de pactos, homem odiado. Como não existem pactos entre leões e homens, nem lobos e cordeiros têm um coração concorde, não é possível que eu e tu sejamos amigos. E no cinema em 2004, imortalizou-se a célebre fala. Que digam que vivi na época de Heitor, domador de cavalos. Que digam que vivi na época de Aquiles. Seja na obra imortal ou em Hollywood, essa história dormiu sob a terra por milênios. Em meados dos anos 1800, a ciência considerava a guerra de Troia e Reis como Príamo meras invenções poéticas. Quem defendia a existência da cidade era ridicularizado pela academia. Foi nesse cenário que um jovem alemão decidiu provar que todos estavam errados. Heinrich Schliemann foi além da paixão pelos poemas de Homero. Ele queria ouvir os nomes que povoavam aquelas histórias e trazer à luz do sol as evidências daquele amor lendário por Helena. Quando os velhos sábios troianos veem Helena se aproximar das muralhas, eles murmuram uma das frases mais famosas da literatura antiga: não há razão para indignação, que troianos e gregos sofram dores por uma mulher assim. Ela é terrivelmente parecida com as deusas imortais. Mas, mesmo sendo tão bela, que volte nos navios e não fique aqui para ser a nossa ruína e a de nossos filhos. A obsessão infantil foi seu grande motor. Nascido em 1822 na Alemanha, Heinrich Schliemann contava que, aos 7 anos, viu uma ilustração de Troia em chamas e prometeu ao pai que um dia encontraria a cidade. Essa ideia fixa moldou toda a sua vida. Antes de pegar numa pá, ele ficou milionário como comerciante e banqueiro, enriquecendo na Rússia e na corrida do ouro nos Estados Unidos. Além disso, tinha um talento absurdo para idiomas, aprendendo mais de 15 línguas fluentes, incluindo grego antigo e moderno em poucos meses. Aos 44 anos, com recursos financeiros quase limitados, Schliemann abandonou os negócios para perseguir sua verdadeira obsessão: provar que a poesia de Homero era história real. Heinrich Schliemann não achou Troia sozinho, e é preciso dar o devido crédito ao diplomata e arqueólogo amador britânico Frank Calvert. Calvert possuía terras na colina de Zarlik, na atual Turquia, e suspeitava que ali estava a cidade. Calvert não tinha verba, mas Schliemann tinha rios de dinheiro. Eles se juntaram e as escavações começaram em 1871. Sem formação técnica, Schliemann tinha fé inabalável e o desejo incontrolável de gravar seu nome na história. Ele conseguiu, mas deixou marcas indeléveis. Ao trazer a cidade à tona, destruiu registros de eras que nunca mais serão contadas. Imagine se este poema da mãe de Aquiles tivesse se perdido para sempre. Se eu permanecer e lutar em Troia, perco meu regresso, mas minha glória será imortal. Se eu voltar para casa, perco a glória, mas uma longa vida me espera. A determinação de Schliemann teve um preço alto para a humanidade. Sem formação na ciência arqueológica, que ainda estava nascendo, ele aplicou nas ruínas a mesma agressividade dos seus negócios. Com métodos brutais, rasgou a colina de Zarlik com uma trincheira gigantesca. Na fúria de encontrar a Troia de Homero nas camadas mais profundas, ele destruiu e atravessou sem registrar séculos de história nas camadas superiores. A grande ironia é que a camada que Schliemann celebrou como a Troia da Guerra, Troia II, era 1000 anos mais antiga que a época do conflito. A verdadeira Troia da Era Homérica, Troia VI ou VII, acabou parcialmente ignorada ou destruída por suas escavações inconsequentes. Em 1873, Schliemann atingiu o auge do espetáculo. Ele afirmou ter encontrado um baú repleto de diademas de ouro, copos e armas de bronze. Chamou o achado de o Tesouro de Príamo. Para impressionar o mundo, publicou a famosa fotografia de sua esposa grega, Sofia Schliemann, usando as joias douradas, apelidadas de as joias de Helena. Eram descobertas fantásticas.
Mas associá-las diretamente aos personagens homéricos servia mais para alimentar seu ego inflado do que para fazer ciência rigorosa. Para piorar a controvérsia, Schliemann contrabandeou todo o ouro para fora do Império Otomano, desencadeando uma crise diplomática internacional. Expulso temporariamente da Turquia pelo contrabando, Heinrich Schliemann foi para a Grécia em 1876 escavar a cidade de Mycenas, terra do rei Agamenon. Lá, descobriu as tumbas reais em círculo e encontrou uma impressionante máscara funerária de ouro maciço. Impressionado, afirmou ter olhado nos olhos do próprio Agamenon. Mais tarde, a ciência provou que a máscara era cerca de 300 a 400 anos mais antiga do que a época da Guerra de Troia. Ainda assim, o valor histórico e artístico da descoberta para a compreensão da civilização micênica foi simplesmente incalculável. Nunca saberemos se a história do livro infantil com a imagem de Troia em chamas foi real ou apenas mais uma peça de autopromoção. Schliemann morreu em 1890, mas seu nome ficou gravado na história. Por um lado, provou ao mundo que a geografia homérica tinha um fundo histórico real, dando origem à arqueologia egéia. Por outro, era um propagandista que alterava diários e destruiu patrimônio inestimável. Ele é a definição do anti-herói fascinante, meio gênio, meio caçador de tesouros. E assim se encerra a narrativa épica que o homem tanto buscou na Terra. Termino aqui, mas deixo um tributo ao verdadeiro herói de Troia, Heitor. Quando a aurora de dedos rosados despontou, o povo se reuniu ao redor da pira do ilustre Heitor. Apagaram com vinho tinto o fogo e recolheram seus ossos brancos entre lágrimas. Guardaram os ossos em uma urna de ouro coberta de púrpura e a depositaram em uma cova com grandes pedras. Ergueram o túmulo enquanto sentinelas vigiavam contra o ataque dos aqueus. Concluído o monumento, retornaram para o banquete no palácio de Príamo. Assim celebraram os funerais de Heitor, domador de cavalos.